I've been in Brazil 24 hours. Faz 24 horas que estou no Brasil. And I love Brazil. Eu amo o Brasil. Thank you, worship team. You Equipe did. de You are louvor, awesome. obrigado. Que maravilha ser liderado por vocês. Oh, thank you. And I love the country is so beautiful, Este país é tão lindo. and the people are so big-hearted. E as pessoas têm um coração tão aberto. And I love the church, what God is doing in the Southern Baptist in Brazil. E eu amo a igreja e o que Deus tem feito aqui neste país. I hope you slept good. Eu espero que você tenha dormido bem. I hope you got some breakfast. Eu espero que você tenha tomado café da manhã. Was it good? Foi bom? 3 things every pastor should be doing. 3 coisas que todo pastor deve fazer: We must pray. orar, We must teach the Bible. pregar a palavra And we must multiply leaders. e multiplicar líderes. How many of you believe that God can do things bigger than you can? Quantos aqui acreditam que Deus pode fazer coisas maiores do que nós? How about faster than you E can? mais rápido do que nós? How about better than you E melhor can? do que nós? How about more long-lasting than you can? E coisas que permanecem mais do que as nossas? Then we must pray. Então nós devemos orar. Several years ago, I was a young pastor. Alguns anos atrás eu era um pastor jovem, I was 24 years old. tinha 24 anos de idade, I was on a college campus, estava no campus da faculdade and doubt was attacking my heart. e estava vivendo lutas no meu coração. Is God really real? As dúvidas: será que Deus existe de verdade? Does prayer really work? Ou será que a oração funciona de verdade? If God is sovereign, what difference does it make? Se Deus é soberano, que diferença a oração faz? I went on 3 days of fasting. Então eu fui ter 3 dias de jejum, Was reading through the book of Psalms. lendo o livro dos Salmos, And I came to this passage of scripture. e me deparei com esta passagem da palavra de Deus. It's not coming. Psalm 106, Salmo 106, verse 19 to 23. versos 19 a 23. It's talking about the fact that God was fed up with the rebellion of Israel. Está falando de Deus farto da rebeldia do povo de Israel. And God's heart was broken for his people. O coração de Deus magoado por aquele povo. And he decided that he was going to destroy Israel. Então Deus decidiu destruir aquele povo. Yes, that's right. Go ahead. E lá está escrito no verso 19: fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandezas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Por isso disse que os destruiria. Veja essas 3 palavras: não houvesse Moisés, seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua indignação, a fim de não os destruir. Those 3 words touch my heart. Estas 3 palavras tocaram meu coração. It's like they were in bold print, É como se elas estivessem ali em negrito, huge capital letters. em letras maiúsculas grandes. God was going to destroy Israel Deus ia destruir Israel had not Moses. se não houvesse Moisés. His prayers saved a nation. As orações de Moisés salvaram todo aquele povo. One man's prayers made a difference for an entire nation. A oração de um homem fez diferença para toda uma nação. Your prayers As suas orações can make a difference podem fazer diferença in your city, na sua cidade, in your family, na sua família, in your nation. na sua nação. We must pray.
Nós devemos orar. Pastors, Pastores, church leaders líderes de igrejas must pray. devem orar. How many of you believe God can do things bigger than you Quantos can? aqui acreditam que Deus faz coisas maiores que nós How about faster than you e can? mais rápido do que nós How about more long lasting? e coisas que permanecem mais do que as nossas? How many believe that prayer makes a difference? Quantos aqui acreditam que a oração faz diferença? We must pray. Então nós devemos orar. Why should prayer be a top priority for a pastor? Por que a oração deveria ser a primeira prioridade para um pastor? Because Jethro told Moses to do 3 things. Porque Jetro ensinou Moisés a fazer 3 coisas: Multiply leaders, multiplicar líderes, teach the Bible, pregar a palavra and pray. e orar. Paul told Timothy, Paulo ensinou Timóteo: one thing is first. a primeira coisa, 1 Timothy 2. admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Jesus built his ministry around prayer. Jesus estabeleceu o seu ministério sobre a oração. Every day started with prayer. Todos os dias do Senhor Jesus começavam com oração. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. We all love Acts chapter 2. Todos nós amamos o capítulo 2 do livro de Atos. It tells the story of a church on fire, Nos fala a história de uma igreja avivada, despertada, a church shaking its city. uma igreja tremendo a sua cidade, 3,000 people baptized in one day. 3.000 pessoas batizadas em um só dia, People being saved every day. pessoas sendo salvas todos os dias. Acts chapter 2. Atos capítulo 2. What was happening in Acts chapter 1? Mas o que estava acontecendo em Atos capítulo 1? Acts 1 comes before Acts 2. Atos capítulo 1 vem antes do capítulo 2. This is what they were doing. E é isso que eles estavam fazendo. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, etc. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. They continued in one accord with prayer and supplication. Eles perseveravam unanimemente, juntos, em oração e em súplicas. They spent 7 days praying and worshiping. Passavam os 7 dias da semana orando e adorando o Senhor, Before they did any ministry, antes de fazerem qualquer ministério, before the Holy Spirit came, antes que o Espírito de Deus viesse até eles, before they preached the gospel. antes de pregarem a palavra. We do everything but pray. Nós fazemos tudo menos orar. We must pray first. Nós precisamos orar primeiro. All of our ministries must flow out of our prayers. Todo o nosso ministério tem de fruir da nossa vida de oração. Do you really believe that prayer makes a difference? Você acredita mesmo que oração faz diferença? How many of you believe that God can do things bigger than you Quantos can? aqui acreditam que Deus faz coisas maiores que nós? How about faster than you E mais can? rápido que nós? How about more long lasting? E coisas que permanecem mais do que nós? How about better than you E can? coisas melhores que nós? If we believe that, we will pray. Se nós cremos nisso, nós vamos orar. Prayer is the common denominator. A oração é o denominador comum. I'm a professor Eu sou professor as well as a pastor. e também pastor. I've read hundreds of biographies. Eu já li centenas de biografias. I've studied 100 Christian leaders. Eu estudei a vida de 100 líderes cristãos, I said, what is the common denominator of the leaders with the greatest impact? procurando o denominador comum entre todos esses líderes de grande impacto. It's not their gifts. Não são seus dons, It's not their personality. nem sua personalidade, It's not their education. não é o nível de educação, It's their faith in God. mas a fé em Deus It's their prayer life. e a vida de oração. I studied every leader I could from Abraham to Billy Graham. Eu estudei todos os líderes que pude estudar, de Abraão a Billy Graham. One common denominator. Um denominador comum, This man wrote about it in his book. e está escrito neste livro, J.C. Ryle. Go
Eu tenho lido sobre a vida de muitos cristãos importantes que viveram na terra desde os dias da Bíblia. Alguns deles, eu notei, foram ricos, outros pobres. Alguns foram instruídos, outros iletrados. Alguns eram calvinistas, outros arminianos. Mas eu vejo uma coisa que eles tiveram em comum: todos eles foram homens de oração. Men and women of prayer. Homens e mulheres de oração. I'm calling you to be men and women of prayer. Eu estou chamando vocês a serem homens e mulheres de oração. Prayer is often the determining factor. A oração é o fator determinante. The more we pray, the more God works. Ao mais que nós oramos, mais Deus trabalha. Prayer is not the only ministry, A oração não é o único ministério, but prayer must be our first ministry. mas deve ser o nosso primeiro ministério. I think this is the saddest verse in the Bible. Eu creio que este é o trecho ou versículos mais tristes da Escritura. Ezekiel 22, verse 30 and 31. Ezequiel 22, 30, 31. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. One man, Moses, saved a nation. Um homem, Moisés, salvou o seu povo. One man here could have saved a nation. Aqui, um homem poderia ter salvo o seu povo, But God found no intercessor. mas Deus não encontrou ninguém que fosse intercessor. Some of you men and women Alguns de vocês, homens e mulheres, have a special calling on your life têm um chamado para a sua vida, to intercede for your city, um chamado especial de interceder por sua cidade, to intercede for your church, de interceder por sua igreja, to intercede for our nation. de interceder por esta nação. God's called you to pray hours a day. Deus nos tem chamado para orar horas por dia. Do not be discouraged. Não desfaleça. Your prayers can be saving your church, your family, As your suas city, your orações nation. podem salvar a sua família, a sua igreja e a sua nação. But some of us Mas alguns de nós aren't called to be intercessors. não temos este chamado. But all of us are called to be men and women of prayer. Mas sem dúvida todos nós somos chamados para ser homens e mulheres de oração. Prayer makes a difference. A oração faz diferença. The more we pray, the more God works. Quanto mais nós oramos, mais Deus age. I want to see you pray more this year than ever before. E eu quero ver você orar este ano mais do que nunca antes. I want to see you pray harder this year than ever before. Eu quero ver você orar com mais fervor do que nunca antes. I want to see you pray with more power this year than ever before. Eu quero vê-los orando com mais poder do que nunca antes. E.M. Bounds said, A.M. Bounds, um autor, disse: Deus, em seu próprio mover, colocou-se debaixo da lei da oração e se obrigou a responder à oração dos homens. Ele estabeleceu a oração como um meio pelo qual fará coisas através de homens quando eles oram, as quais ele não faria de outra maneira. O homem tem em seu poder, pela oração, levar Deus a trabalhar em sua própria forma de agir entre os homens, forma essa pela qual ele não agiria se a oração não tivesse sido feita. God is sovereign, Deus é soberano, but a sovereign God has decided to limit some of his activity on earth. mas o soberano Deus decidiu limitar alguma de sua atividade na terra, To our prayers. condicionando a nossa oração. We are the body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. If God is not working in your city, Se Deus não está agindo na sua cidade, it's because his body is not working. And é porque o corpo de Deus não está funcionando. God must see his body at work, Deus quer ver o seu corpo agindo, loving the lost, amando os perdidos, discipling the saved, discipulando os and salvos praying for the Holy Spirit to give us power. e orando, suplicando ao Espírito Santo que nos dê poder. If you want to maximize your impact, Se você quer maximizar seu impacto, you must prioritize your prayer. priorize a oração.
How many of you believe that God can do things bigger than you can? Quantos aqui acreditam que Deus faz coisas maiores do que nós? How about faster than you E can? mais rápido do que nós? How about more long-lasting than you E can? coisas mais duradouras do que nós? Then we must pray. Então nós devemos orar. Hudson Taylor was a common missionary Hudson Taylor foi um missionário. on the coast of China. Trabalhou na costa da China. He realized no missionaries were in the inland China. Mas ele percebeu que não havia missionários no interior da China. His mission board wouldn't send any missionaries into inland China. A junta missionária pela qual ele foi enviado não mandaria missionários para o interior da China. He said, God, there needs to be a missionary and a mission board to go inland China. E ele orava: Deus, nós precisamos de missionários, de uma junta missionária pelo interior da China. God said, you start one. E Deus falou com ele: comece você uma. He started the China Inland Mission, E ele começou a missão pelo interior da China, him and his wife. ele e sua esposa. When he died, Quando ele morreu, there were 800 missionaries. havia 800 missionários. There were 205 mission station churches. Havia 205 igrejas, missões espalhadas pela China. 125,000 Christians. 125 mil chineses convertidos. One man and his wife. Um homem e sua esposa. What was the secret? Qual era o segredo? He said, it is possible Ele disse: to move men somente é possível trazer os homens through God para Deus by prayer alone. por meio da oração. He prayed 2 hours every night, Hudson Taylor orava 2 horas todas as noites, asking God pedindo a Deus to touch men and women, que tocasse o coração dos homens e das mulheres. and God moved. E Deus moveu-se. God wants to use you Deus quer usar você, to change your family, mudar a sua família, to change your church, mudar a to sua change igreja, your city, mudar a to sua change this cidade, country. mudar este We país. must pray. Mas nós devemos orar. Prayer is the key to effective ministry. A oração é a chave David, para o Jer- ministério eficaz. David Jeremiah is a famous American pastor. David Jeremiah é um conhecido pastor, pregador dos Estados Unidos He's a great Bible student. e um grande estudante da Escritura. He said this: E é o que ele diz: eu pesquisei o Novo Testamento há algum tempo, buscando coisas que Deus faz no ministério que não aconteçam por meio da oração. E sabe o que eu achei? Nada. Eu não estou querendo dizer que tive dificuldade em encontrar um item ou dois. Eu não encontrei nada. Todas as coisas que Deus fizer na obra do ministério, Ele faz através da oração. everything God does in the work of ministry, Tudo o que Deus faz na obra do ministério, He does through prayer. Ele faz através da oração. He continued. Ele continuou: Prayer is the key to defeat the devil. a oração é a chave para vencer o diabo. Prayer is how the lost get saved. É por meio da oração que os perdidos são salvos. Prayer is how God gives us wisdom. É por meio da oração que nós obtemos sabedoria. Prayer restores backsliders. É a oração que restaura aqueles que vão caindo. Prayer strengthens saints. É a oração que fortalece os santos. Prayer calls laborers for the mission field. É por meio da oração que pedimos por mais obreiros para a seara. Prayer heals the sick. É pela oração que os enfermos são curados. Prayer does the impossible. E a oração opera o impossível. We must be men and women of prayer. Nós temos de ser homens e mulheres de oração. This week we're talking about multiplying leaders. Nesta semana nós vamos falar da multiplicação de líderes. Matthew chapter 9. Em Mateus capítulo 9, Jesus gave us the secret for multiplying leaders. Jesus nos deu o segredo da multiplicação de líderes. He was looking over his city. Ele olhou para aquela cidade, His heart was broken. seu coração compadeceu-se. Sheep without a shepherd. Eram como ovelhas sem pastor, Hurting and harassed. pessoas feridas e sendo oprimidas. This is what the Bible says. E é o que a Bíblia diz. Matthew 9:35. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo as multidões,
teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Therefore pray the Lord of the harvest Orai, pois, ao Senhor da seara, rogai to send out laborers into que his mande ceifeiros. If we're not seeing enough disciples, Se nós não estamos vendo discípulos, could it be that we're not praying enough prayers? será talvez que nós não estamos orando bastante? A survey of 700 small group leaders Uma pesquisa feita com 700 líderes de pequenos grupos revealed this correlation between prayer and multiplication. revelou esta relação, esta correlação entre a oração e a multiplicação. Go ahead. Ela revelou que líderes que gastavam 90 minutos ou mais em devocional diária multiplicaram seus grupos 2 ou 3 vezes mais, com mais frequência, do que aqueles líderes que gastavam menos de meia hora. 90 minutes a day, 90 minutos por dia. multiplied their groups. Dobrou ou triplicou a multiplicação. He also found Também essa pesquisa encontrou that disciple makers who pray daily for the people in their groups que líderes de pequenos grupos que oram diariamente por seus liderados multiply their groups twice as often multiplicam os seus pequenos grupos com muito mais frequência, o dobro de frequência, than those who only pray sometimes. do que aqueles que oram apenas algumas vezes. You say, I'm not talented, Você me diz: eu não tenho talento, I'm not rich, eu não tenho dinheiro, I'm not educated, eu não tenho curso superior, I'm not gifted, eu não tenho talentos. but you can pray. Mas você pode orar. You can pray. Você pode orar. You can pray. Você pode orar. If you will give God 90 minutes a day, Se você dedicar 90 minutos por dia ao Senhor, God can use you Deus pode usar você to raise up leaders para levantar líderes who will raise up leaders. que vão levantar outros You líderes. can multiply your ministry. Deus pode multiplicar seu ministério. We must pray. Nós precisamos orar. Tell the person beside you, Diga à pessoa que está do seu lado: you can do this. você consegue. This is a picture of our prayer meeting in Las Vegas. Esta é uma foto da nossa reunião de oração em Las Vegas. In 4 years, Em 4 anos, we saw 40 people nós vimos 40 pessoas become church leaders. tornarem-se líderes da igreja, We pray an hour and a half orando 1h30 together juntos, with worship com louvor and the word. e leitura da palavra, An hour and a half a day. 1h30 por dia. And God multiplies leaders. E Deus multiplicou os líderes. God wants to use you. Deus quer usar você. How many of you believe God can do things bigger than Quem you aqui can? acredita que Deus faz coisas maiores que nós? Faster than you E can. mais rápidas que nós? More long lasting than E you coisas can. mais duradouras do que nós? Then you will pray. Então ore. Now if we're going to make a difference, Se nós queremos fazer alguma diferença, start with yourself. comece consigo mesmo. Paul Cedar said, Paul Cedar disse: a história nos ensina que não há avivamento ou despertamento espiritual a menos que a igreja comece a orar. Além disso, a maioria das igrejas não se tornarão casas de oração, a não ser que os pastores liderem o caminho por seu exemplo pessoal e através de uma liderança capacitada e estratégica na oração. I did a study of the life of pastors in North America. Eu fiz um estudo na vida de pastores na América do Norte. One survey said they only pray 7 minutes a day. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos pastores apenas ora 7 minutos por dia. The most generous survey said that they prayed 37 minutes a day. Uma pesquisa mais generosa disse que eles oram 37 minutos por dia. The church in North America is shrinking. O pastor na América do Norte está encolhendo. The fastest growing religion in America is atheism. A religião que mais cresce nos Estados Unidos é o ateísmo. Pastors are only praying
30 minutes a day. Pastores que estão orando apenas meia hora por dia. But in China, the church is exploding. Mas na China a igreja está avivada. They found that when they studied the prayer lives of pastors in China, E o estudo que se fez sobre a vida de oração dos pastores na China they prayed 120 minutes a é de day. que eles oram 120 minutos, 2 horas por dia. They have less education. Eles não têm a nossa formação, They don't have church buildings. eles não têm aqueles prédios magníficos, They have fierce persecution. eles enfrentam perseguição terrível, They have to work other jobs. eles têm que ter outros empregos para o seu sustento, But their churches are exploding. mas as igrejas estão crescendo. They're praying 2 hours a day. Eles oram 2 horas por dia, They're teaching the word. estão pregando a They're palavra, multiplying leaders. estão multiplicando líderes. You can do this. Você pode fazer isso. We must do this. Nós devemos fazer isso. In the 1970s, the church in China only had 3 million people. Na década de 1970, havia 3 milhões de crentes na China. Today they say that there's as many as 130 million Hoje a Christians. contagem diz que existe por baixo 130 milhões de crentes na The China. church is exploding A igreja está crescendo because the pastors are praying. porque os pastores estão orando. I had a friend that went to China. Tem um amigo meu que foi à China. He said, "How do we do ministry today?" Como que nós fazemos? Ele pergunta, como nós fazemos o ministério They hoje? said 5 o'clock. Ele disse, 5 da manhã, At 6 o'clock we pray. às 6 da manhã nós oramos. 5 o'clock we cry. Às 5 da manhã nós clamamos. He got up at 5 o'clock. Ele estava lá às 5 da manhã. He went to the prayer room. Ele foi para aquele quarto de oração. Dozens of people were on their face, Dúzias de pessoas prostradas com o rosto no chão, crying out to God for their families, clamando a Deus por suas famílias, crying out to God for their churches, clamando a Deus por suas igrejas, crying out to God for their cities. clamando a Deus por sua cidade. 6 o'clock they prayed another hour. Às 6 da manhã eles começavam uma outra hora de oração. Then they went to work. E então iam cada um para o seu trabalho. 2 hours every morning. 2 horas todos os dias de manhã. Church is exploding. Por isso a igreja está crescendo. The more we pray, Quanto mais nós the oramos, more God works. mais Deus age. Tell the person next to you, Diga à pessoa que está do seu lado, we must pray. nós precisamos orar. Four suggestions for more effective personal prayer. 4 sugestões para uma vida de oração mais eficaz. Determine when you will pray. Primeira, marque o seu tempo de oração. Have a set time of prayer. Marque o tempo da sua vida de oração. My time is 7 a.m. Eu começo a orar às 7 da manhã I pray till 7:45. e oro até às 7h45. Then I go to my church building. Então vou lá para a igreja, para o escritório da igreja. 25 people are there. 25 pessoas ali. Someone's playing a piano. Alguém senta ao piano, toca algum, Someone's playing a guitar. outro toca a guitarra, o violão. We worship. Nós cantamos, We pray nós for oramos 45 minutes. por outros 45 minutos. I've been at my church in Ohio 2 months. Eu estou nesta igreja em Ohio há 2 meses We've baptized more people. e já batizamos mais pessoas. We've doubled our groups. Nós já dobramos a congregação. Our attendance has gone up over 1,000 Nós já temos mais de 1.000 pessoas vindo aos cultos, because we have been praying. porque nós estamos orando. Tell the person next to you, Diga a pessoa do seu lado, we must pray. nós precisamos orar. Have a place of prayer. Tenha um lugar marcado. Moses went into the tent of meeting. Moisés ia à tenda da congregação There he met with God. e ali ele se encontrava com Deus His face glowed with the glory of e o God. seu rosto reluzia com a glória do Senhor. When I was in college, I was a new Christian. Quando eu estava na faculdade, eu era um novo convertido. Someone said you should pray an hour a day. E alguém me disse, você tem de orar 1 hora por dia. I didn't know how to pray an hour. Eu a não day. sabia como orar 1 hora por dia. I prayed really hard. Eu orei com toda a minha vontade. 12 minutes went by. 12 minutos. What now? E agora? So I read a verse of scripture.
Então eu li um versículo and I prayed it back to God. e orei esse versículo. I listed my family members, E eu listei os membros da minha família. and I prayed for their souls. E eu orei pela vida de cada um. I thought about my schoolwork. Eu orei pelos meus colegas de trabalho. Prayed for my classes. Orei pelos meus colegas na faculdade. I thought about my roommates. Pensei naqueles que moravam no mesmo prédio que eu. I prayed for their souls. Orei pela vida deles. I thought about my ministry. Eu orei pelo meu ministério. I prayed for my ministry. Orei pelo meu ministério. I didn't have a wife. Eu não tinha esposa. I prayed for a wife. Eu orei para que Deus me desse uma esposa. An hour went by. E uma hora passou. The only place to pray in my college. O único lugar de oração ali naquela My college was faculdade. very poor. Minha faculdade era uma faculdade muito pobre. We met in an old hospital. Nós tínhamos aulas no prédio que tinha sido de um hospital. There was an old operating room. E havia ali uma sala bem antiga, sala de operações, Only a chair and a desk. uma cadeira e uma mesa. No one there at 12 o'clock noon. Ninguém estava ali ao meio-dia. I went there every day. Todos os dias eu ia para aquele lugar. From 12 o'clock to 1 o'clock. E do meio-dia à 1 da tarde, I read some verses. eu lia a palavra, I prayed them back to God. orava aqueles versículos, fazia deles minha oração. I praised God. Eu louvava o Senhor, I confessed sin. confessava meus pecados, I thanked God. dava a Deus ação de I graças, prayed for my family. orava pela minha família, I prayed for my ministry. orava pelo meu I ministério, prayed for my roommates. orava pelos meus colegas de quarto, I prayed for a wife. orava pedindo uma esposa, God operated on me. e Deus agiu em mim. In that operating room, Naquela sala de operações, Dr. Holy Spirit o doutor Espírito Santo operated on my heart. fez a operação no meu coração, He cut out bitterness. cortou e removeu a amargura, He cut out fear. removeu e cortou o medo, He cut out lust. cortou e removeu os desejos, He cut out depression. tirou a pressão The glory of God. e a glória de Deus. I know God is real Eu sei que Deus é de verdade, because God met me in that place. porque Deus me encontrou ali naquele lugar. Where is your place? Qual é o seu lugar? Where is your time? Quando é o seu tempo? When do you meet with God? Quando você vai se encontrar com o Senhor? Have a set time, number one. Tenha, número 1, um tempo marcado. Have a set place, number two. Tenha um lugar reservado, número 2. Have a set plan, number three. Tenha um plano estabelecido, número 3. My plan is usually this: Meu plano normalmente é este: A, A, C, C, T, A, S. S. A, adoration. A, primeiro A, adoração. C, confession. O C, confissão. T, thanksgiving. O segundo A, ação de graças. S, supplication. S, súplicas. I start out praising God for who He is. Eu começo adorando o Senhor por tudo que Ele é. Adoration. Adoração. I confess my sins. Eu confesso meus pecados. Confession. Confissão. I thank God. Eu agradeço a Deus. Thanksgiving. Ação de graças. I pray for myself. Eu oro por mim. Pray for my family. Oro por minha família. Pray for my church. Oro pela minha igreja. Pray for my city. Oro pela minha cidade. I pray for my disciples. Oro pelos meus discípulos. Pray for my group leaders. Oro pelos líderes de grupo. Pray for my coaches. Oro pelos que estão treinando. What's your plan? Qual é o seu plano? I also pray through the Lord's Prayer. E oro a oração do Senhor. Matthew chapter 6. Mateus capítulo 6. Our Father who art in heaven, Pai nosso que estás nos céus, hallowed be your name. santificado seja o teu Your nome. kingdom come. Venha a nós o teu reino. Your will be done Seja feita a tua vontade, on earth as it is in heaven. assim na terra como no céu. Give us this day our daily O bread. pão nosso de cada dia dá-nos Forgive us our hoje. sins Perdoa os nossos pecados, as we forgive those that sin assim against como us. perdoamos aqueles que pecam Lead contra us not into nós. temptation. Não nos deixes cair em tentação, Deliver us from the mas evil one. livra-nos do mal. I pray that in pieces. Eu oro, faço esta oração separadamente. When I pray with my church every day, Quando eu oro com a minha igreja todo dia, we pray through the Psalms, nós oramos pelo livro dos Salmos, verse by verse. verso por verso.
We praise God. Louvamos o We Senhor. pray for our children. Oramos por nossos filhos. We pray for power. Oramos pedindo poder. We must pray. Nós precisamos orar. How many believe God can do things bigger than you Quem can? aqui acredita que Deus faz coisas maiores que nós? How many believe God can do things faster than Que you Deus faz can? coisas mais rápido que nós? How many believe God can do things better Que Deus than faz you coisas can? melhores que nós? What is your place? Qual é o seu lugar? Where is your time? When is your time? Quando é o seu tempo? What is your plan? Qual o seu plano? Where do you write down your answers? Escreva, tem um lugar para escrever. Tell the person next to you, Diga à pessoa do seu lado. where this is my place. Tell them their place. Diga à pessoa que está do seu lado qual é o Where seu I lugar pray. de oração This is the time I pray, e o seu tempo de oração. and this is how I pray. E é assim que eu oro. We're supposed to pray ourselves, but we're also supposed to build a culture of prayer. Nós temos de orar, irmãos, e ter uma vida de oração, mas temos também de construir uma cultura de oração na igreja local. There's a very interesting passage of Scripture. Nós temos um trecho muito interessante, It's in the book of Mark, chapter 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Jesus rarely got mad. Jesus, nós vemos a vida do Senhor, poucas vezes ele ficou com raiva, This time he got very mad. mas nesse dia ele ficou com muita raiva. John's gospel said he made a whip. Lá no Evangelho de João diz que ele fez uma treliça In the center of Jerusalem was the temple. e no centro da cidade de Jerusalém estava o templo. It had 12 gates. Esse templo tinha 12 portarias People would cut through the temple to go from one side of the city to the e as other. pessoas passavam pelo templo para ir de um lado da cidade para o outro. Worshippers came from all over the world Pessoas vinham de todo o mundo para adorar o Senhor, to offer a sacrifice to God. trazendo sacrifícios. There were men and women in the temple Havia homens e mulheres ali who would not take their sacrifice, que não levavam seu sacrifício, but would sell them mas que a more vendiam expensive sacrifice. sacrifícios a preços They would say, your money cannot go in the offering. e diziam para as pessoas: seu dinheiro não pode entrar nas ofertas. You have to have temple money. Você tem que ter o dinheiro, o ciclo do templo. But it was very expensive. Mas o câmbio era muito alto. When Jesus came into Jerusalem, Quando Jesus entrou em Jerusalém, he knew the heart of God for his temple. ele sabia o que estava no coração de Deus por aquele templo. And he got very, very angry. E o Senhor ficou irado. Look at what it says in Mark chapter 11, Está verse aí em 15. Marcos 11. E vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. My house will be called a house of prayer. A minha casa será chamada casa de oração. Is your church a house of prayer? A sua igreja é uma casa de oração? Jesus was not mad about anything other than a lack of prayer. Jesus não se irritou ali com nada que não fosse isto, a falta de oração. I don't want Jesus to be mad at my church. Eu não quero que Jesus se irrite com a minha igreja. I want my church to be a house of prayer. Eu quero que a minha igreja seja uma casa de oração. Our churches must pray. Nossas igrejas precisam orar. If we want to see revival, Se nós queremos ver o avivamento, if we want to see multiplication, se nós queremos ver a multiplicação, we must pray. nós temos de orar. Charles Haddon Spurgeon was the greatest Baptist preacher. Charles Spurgeon, o maior pregador da história dos batistas. He went to London Charles Spurgeon foi para a cidade de Londres, to a dying Baptist church. para uma igreja que estava morrendo. When he left, Quando ele morreu, that church would be filled every Sunday. aquela igreja estava completamente tomada todos os domingos. 5,000 people on Sunday morning. 5.000 pessoas domingo de manhã,
5,000 different people on Sunday e night. outras 5.000 no culto da noite. That church started an orphanage. Aquela igreja começou um Started a orfanato, widow's home. começou um lar de viúvas, It started Sunday schools. começou classes da escola dominical, It started church plants. começou igrejas, plantando It igrejas, sent out missionaries. e enviou missionários, It started a Bible college. e começou um seminário, One church. uma igreja. The secret of his church, he said, O segredo da igreja, Spurgeon mesmo disse, it is a house of prayer. é uma casa de oração. In his church, every Sunday, Naquela igreja, todos os domingos, every Sunday morning, todo domingo de manhã, every Sunday night, todo domingo à noite, people were saved. as pessoas eram salvas, It's because he said under his pulpit mas porque ele mesmo disse, abaixo do púlpito, was a very special room. havia um cômodo muito especial, Every day, todos os dias, throughout the day, por todo o dia, and when he was preaching, e especialmente quando o pastor estava pregando, people were praying. havia gente orando naquele cômodo. He said, here is the powerhouse of this church. E ele dizia, aqui está o segredo do poder desta igreja. Every Monday night, Toda segunda-feira à noite, he had a prayer meeting. a igreja tinha o seu culto de oração. 1,000 people 1.000 pessoas crying out to God. clamando a Deus. A little bit of singing, Cantavam alguns hinos, a little bit of teaching, ouviam uma breve pregação, lots of praying. mas muita oração. He never missed Monday nights. Ele nunca se ausentava da segunda-feira à noite. He had the people pray fast, hard, small prayers. Ele ensinou o povo a orar orações inteligentes, objetivas, Everyone prayed out loud. e cada uma das pessoas ali fazia uma oração. Everybody prayed with passion. Cada pessoa orava com fervor, Everyone prayed for the lost. cada um orava pelos perdidos. He built a house of prayer. Ele construiu uma casa de oração God sent a revival. e Deus mandou o avivamento. There's a man in Brooklyn, New York. Há um homem em Brooklyn, na cidade de Nova York. His church was dying. A igreja estava morrendo. 18 people. 18 pessoas. They couldn't pay the bills. Pessoas que não conseguiam pagar as contas da igreja. They were going to close the doors. Iam fechar as portas. He went away for a weekend. E ele saiu um fim de semana. He asked God, what should I do? E orava, Deus, o que eu vou fazer? God said, become a house of prayer. E Deus disse, transforme essa igreja numa casa de oração. Every Tuesday night, Toda terça-feira à noite, he would get with those 18 people. ele juntava aquelas 18 pessoas, They would cry out to God. clamando a Deus, They would cry for their children. clamando pelos seus filhos, They would cry for their church. clamando pela They igreja, would cry for their city. clamando pela cidade, And God moved. e Deus agiu. It outgrew the church. They outgrew the church. So many people came. E eles tiveram que mudar de lugar de tantas pessoas que Deus mandou para aquele lugar. They moved to a high school. Mudaram para o prédio de uma escola. So many people came. Tanta gente They veio couldn't fit in the high school. que não cabia mais ali. God gave them a theater. E Deus deu a eles um teatro, 1,500 seats. 1.500 assentos Filled several times every Sunday. e vários cultos por domingo, todos eles cheios, It's because they pray. porque eles oravam. Every Tuesday night, Toda terça-feira à they noite, still have a prayer meeting. eles mantiveram aquela reunião de oração. In the auditorium, No auditório, 1,500 seats. 1.500 assentos. Every seat is taken. Cada assento, não havia assento disponível, a casa estava It cheia. starts at 7 p.m. Começa às 7 da noite, But you have to get there at 6:30 to mas get você a tem que seat. chegar lá pelo menos 6:30 para conseguir se assentar. The Brooklyn Tabernacle O tabernáculo do Brooklyn changed the church in the city mudou a igreja e mudou a cidade, because they became a house of prayer. porque eles se tornaram uma casa de oração. A man named D. Dukes Um homem de nome D. Dukes, was a pastor of a small Baptist church pastor de uma igreja batista pequena, in a very small town. numa cidade pequena. The whole town had 2,000 people. A cidade toda tinha 2.000 habitantes. The church had a handful of people. A igreja tinha um punhadinho de gente. He was discouraged. Ele estava He enfraquecido, was worn out. cansado. He was doing everything himself. Ele tinha que fazer tudo sozinho.
He went to a conference like this. E ele foi a uma conferência tal como esta. God spoke to his heart. Deus falou ao seu coração. God said, "You've tried everything Deus falou com ele: você está fazendo tudo, except praying." menos orar. Some of you in this room have tried everything Tem gente aqui nesta sala que já tentou tudo, except praying. menos orar. God said, "Go back to your church. Deus falou com ele: volte para a sua igreja Become a house of prayer." e transforme numa casa de oração. He made several commitments. Ele fez ali vários compromissos. On his own, he would pray 1 hour every day. Ele iria orar 1 hora por dia. With a partner, he would pray a second hour Com uma every outra day. pessoa, ele iria orar mais 1 hora todos os dias. He would pray for everyone in his church every day. Ele iria orar por cada pessoa da igreja todos os dias. He would preach on prayer for 3 months. Iria passar 3 meses pregando sobre oração He would train his people to pray e treinar a igreja para orar for their neighbors, por seus to vizinhos, pray for their coworkers, a orar pelos colegas de to pray trabalho, for their family members. a orar pelos membros da família. That church grew. Aquela igreja cresceu. It grew to 2,000 people Chegou a ter 2.000 membros, in a town of 2,000 numa people. cidade de 2.000 They have pessoas. 40 prayer meetings a week. Tinha 40 cultos de oração por The semana. members lead the prayer meetings. Os membros da igreja lideravam o culto de oração. Some of the prayer meetings are very small. Alguns desses cultos de orações eram pequenos, Some are big. outros grandes, But God is moving mas Deus está agindo, because they became a house of prayer. porque aquela igreja se tornou uma casa de oração. Pastor said it starts with me. O pastor falou: começa comigo. If my church becomes a house of prayer, Se minha igreja vai se tornar uma casa de oração, I must be a man of prayer. eu tenho de ser um homem de oração. Are you a man or a woman of prayer? Você é um homem ou uma mulher de oração? How many believe God can do things bigger than you Quantos acreditam que Deus faz coisas maiores que nós? can? How about faster than you E can? mais rápido que nós? How about more long lasting E than coisas you que can? duram mais? You must pray. Então ore. As I've been speaking, Enquanto eu estou aqui falando, I must tell you, eu devo contar. God is speaking to me. Deus está falando comigo. I'm making a new commitment. Eu estou tomando uma nova decisão. I want to be more of a man of prayer. Eu quero ser ainda mais um homem de oração. I want to lead my church to pray more. E eu quero liderar a minha igreja para que ela ore mais. I want to pray harder for my family. Eu quero orar com mais intensidade por minha I want família. to pray harder for my church. Eu quero orar mais por minha igreja. I want to pray harder for my city. Eu quero orar mais pela minha cidade. I need God. Eu preciso de Deus. My family needs A God. minha família precisa de My Deus. church needs A God. minha igreja precisa de Deus. My neighbors need God. Meus vizinhos precisam de Deus. My city needs A God. minha cidade precisa de My Deus. country needs God. Meu país precisa de Deus. We need God. Nós precisamos de We Deus. need God. Nós We precisamos need de God. Deus. Nós precisamos de Deus. God wants to hear our voice today, Deus deve ouvir o máximo de nós hoje. repenting of our sin. Nós nos arrependendo dos nossos pecados. We're too proud. Nós temos orgulho no We're coração. too busy. Nós temos ocupações We're demais. too distracted Nós temos distrações demais to pray. para orar. We spend longer on Facebook. Nós passamos muito tempo no We Facebook. spend longer on the internet Nós passamos muito tempo na internet. than we do praying. Mais tempo nisso do que em oração. Prayer starts right here. A oração começa aqui. Revival starts right O here. avivamento começa aqui. My church changes right here. A minha igreja muda aqui. If I want to change my church, Se eu quero que a minha igreja mude. if I want to change my family, Se eu quero que a minha família mude. if I want God to change my city, Se eu quero que Deus mude a minha cidade. I must be a man of prayer. Eu devo ser um homem de oração. I'm calling you today. Eu estou chamando você hoje. In just a few moments, Daqui a alguns momentos, to get on your knees eu vou te convidar a estar de joelhos and say, Dear God, e orar comigo, querido Deus. forgive me for not praying enough, Perdoa-me porque eu não oro como deveria. for getting discouraged, Por estar desencorajado, for being defeated, de estar em derrota, for being too busy,
porque eu estou ocupado demais, for being too distracted, porque eu estou distraído demais, for doing everything else, porque eu estou fazendo tudo, but not praying enough. mas não estou orando como deveria. Some of you are going to go back to your churches, E alguns aqui vão voltar para suas and you're igrejas going to be men and women of prayer. como homens e mulheres de oração, You're going to spend time with God. que vão passar tempo com Deus, You're going to train others to pray. que vão treinar, que vão ensinar outras pessoas a orar, You're going to build a house of prayer. que vão construir uma casa de oração. Jesus will be pleased with your church. E Jesus vai se deleitar naquela igreja. He will send you leaders. E Ele vai mandar líderes. You will multiply your ministry. E Ele vai multiplicar o ministério. We can see revival. Nós não podemos ver o avivamento. Tell the person next to you, you Diga a can pessoa do do seu it. lado: nós can. podemos fazer isso. Let's bow our heads. Vamos curvar nossa fronte. If you want to be a man or woman of prayer, Se você quer ser um homem ou mulher de if oração, God is speaking to your heart, se Deus está falando ao seu coração, and you must respond to the tug of God. então você deve responder ao que Deus está falando. Your heart is pounding. Seu coração, você sente isso em seu coração. You know God is speaking to you. Você sabe que Deus está falando com você. You want to leave here different. Você quer sair deste lugar diferente de como entrou. You want to go back changed. Você quer voltar transformado. You want to see your family changed. Você quer ver transformação na sua família. You want to see your church changed. Você quer ver transformação na sua igreja. Get up out of your seat right now Saia do seu lugar agora and walk down this aisle. e venha até aqui na frente. Make this a place of prayer. Faça daqui uma casa de oração. Cry out to God. Clame ao Senhor. Dedicate your life. Dedique sua vida. Dear God, use me. Ó Deus, usa-me. Use me, dear God. Ó Deus, usa-me. Use my church, dear God. Usa a minha igreja. I surrender my life. Eu me entrego a Ti. Forgive my sin. Perdoa os meus pecados. Forgive my pride. Perdoa o meu orgulho. Forgive my discouragement. Perdoa, Deus, o medo que eu sinto. Forgive my bitterness. Perdoa a amargura. God, I give my life to you. Deus, eu entrego minha vida ao I Senhor. want to be a man of prayer. Eu quero ser um homem de I oração. want to be a woman of prayer. Eu quero ser uma mulher de I want to be a oração. person of prayer. Eu quero ser uma pessoa de oração. Give me grace. Dá-me graça. Give me strength. Dá-me força. Tell them to just open up your mouths. Just cry out to God. Pode orar aí onde você está. Ore audivelmente. Fale com Deus. Open up. Start praying right now. Clame ao Senhor onde você está agora. All over this room, start praying. Todo este auditório orando ao Senhor agora. Ask them to put their hand on somebody next to them and start praying for that person. Ponha sua mão na pessoa que está perto de você. Ore por essa pessoa. All over Interceda. this room, put your hand on somebody beside you. Os que estão em pé, os que estão sentados nesse auditório. Ponha sua mão na pessoa do seu lado. Interceda por ela. Pray for their prayers. Ore pela vida de oração dessa pessoa. Pray for their families. Ore pela família.
Pray for their children. Ore pelos filhos. Pray for their churches. Ore pela igreja dessa pessoa do seu lado. Ask God to protect them. Peça a Deus para dar proteção. Ask God to bless them. Peça a Deus para derramar bênçãos. Ask God to pour His Spirit out upon Peça a them. Deus para dar um derramamento do Espírito Santo.